Canal Fantástico. Viva a fantasia! Canal Fantástico. Audiolivro Dom Casmurro. Pasta 4. Capítulo 24. De mãe e de servo. José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que conseguiu logo que comecei a andar fora foi dispensar-me o pajem. Fez-se pajem, ia comigo à rua. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos 8 anos, os meus plurais careciam alguma vez da desinência exata. Ele a corrigia, meio sério, para dar autoridade à lição, meio risonho, para obter o perdão da emenda. Ajudava assim o mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele insistia às lições, fazia reflexões eclesiásticas e, no fim, perguntava ao padre: Não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa? Chamava-me um prodígio. Dizia a minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes, mas que eu excedia a todos esses, sem contar que, para a minha idade, possuía já um certo número de qualidades morais sólidas. Eu, posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio. Era um elogio. Capítulo 25. No passeio público. Entramos no passeio público. Algumas caras velhas, outras doentes ou só vadias espalhavam-se melancolicamente no caminho que vai da porta ao terraço. Seguimos para o terraço. Andando para me dar ânimo, falei do jardim. Há muito tempo que não venho aqui, talvez um ano. Perdoe-me, Atalhou ele. não há 3 meses que esteve aqui com o nosso vizinho Pádua, não se lembra? É verdade, mas foi tão de passagem. Ele pediu à sua mãe que o deixasse trazer consigo, e ela, que é boa como a mãe de Deus, consentiu. Mas ouça-me, já que falamos nisto, não é bonito que você ande com o Pádua na rua. Mas eu andei algumas vezes. Quando era mais jovem, em criança era natural. Ele podia passar por criado, mas você está ficando moço e ele vai tomando confiança. Dona Glória, afinal, não pode gostar disso. A gente do Pádua não é de todo mal. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu... Você já reparou nos olhos dela? São assim, de cigana oblíqua e dissimulada. Mas, apesar deles, poderia passar, se não fosse a vaidade e a adulação. Oh, a adulação! Dona Fortunata merece estima, e ele não nego que seja honesto. Tem um bom emprego, possui a casa em que mora, mas honestidade e estima não bastam. E as outras qualidades perdem muito de valor com as más companhias em que ele anda. Pádua tem uma tendência para a gente relês. Em lixeirando a homem chulo é com ele. Não digo isso por ódio, nem porque ele fale mal de mim e se ria, como se riu há dias, dos meus sapatos alcalcanhados. Perdão, Interrompi suspendendo o passo. nunca ouvi que falasse mal do senhor. Pelo contrário, um dia, não há muito tempo, disse ele a um sujeito em minha presença que o senhor era um homem de capacidade e sabia falar como um deputado nas câmaras. José Dias sorriu deliciosamente, mas fez um esforço grande e fechou outra vez o rosto. Depois replicou: Não lhe agradeço nada. Outros, de melhor sangue, me têm feito o favor de juízos altos. E nada disso impede que ele seja o que lhe digo. Tínhamos outra vez andado. Subimos ao terraço e olhamos para o mar. Vejo que o senhor não quer senão meu benefício. Disse eu depois de alguns instantes. Pois que outra coisa, Bentinho. Neste caso, peço-lhe um favor. Um favor? Mande, ordene. Que é? Mamãe... Durante algum tempo não pude dizer o resto, que era pouco e vinha de cor. José Dias tornou a perguntar o que era, sacudia-me com brandura, levantava-me o queixo e espetava os olhos em mim, ansioso também, como a prima Justina na véspera. Mamãe? Que é? Que é que tem mamãe? Mamãe quer que eu seja padre, mas eu não posso ser padre. Disse finalmente. José Dias endireitou-se pasmado. Não posso. Continuei eu.
não menos pasmado que eu. Não tenho jeito, não gosto da vida de padre. Estou por tudo que ela quiser, mamãe sabe que eu faço tudo o que ela manda. Estou pronto a ser o que for do seu agrado, até cocheiro de ônibus. Padre não posso ser padre. A carreira é bonita, mas não é pra mim. Todo esse discurso não me saiu assim de vez, enfiado naturalmente, peremptório, como pode parecer do texto, mas aos pedaços, mastigado, em voz um pouco surda e tímida. Não obstante, José Dias ouvira-o espantado. Não contava certamente com a resistência, por mais acanhada que fosse. Mas o que ainda mais o assombrou foi esta conclusão. Conto com o senhor para salvar-me. Os olhos do agregado escancararam-se, as sobrancelhas arquearam-se. E o prazer que eu contava dar-lhe com a escolha da proteção não se mostrou em nenhum dos músculos. Toda a cara dele era pouca para a estupefação. Realmente a matéria do discurso revelara em mim uma alma nova. Eu próprio não me conhecia, mas a palavra final é que trouxe um vigor único. José Dias ficou aturdido. Com os olhos tornaram às dimensões ordinárias. Mas que posso eu fazer? Perguntou. Pode muito. O senhor sabe que em nossa casa todos os apreciam. Mamãe pede muitas vezes os seus conselhos, não é? Tio Cosme diz que o senhor é pessoa de talento. Mas são bondades. Retorquiu lisonjeado. São favores de pessoas dignas que merecem tudo. Aí está. Nunca ninguém me há de ouvir dizer nada de pessoas tais. Por quê? Porque são ilustres e virtuosas. Sua mãe é uma santa. Seu tio é um cavalheiro perfeitíssimo. Tenho conhecido famílias distintas. Nenhuma poderá vencer a sua em nobreza de sentimentos. O talento que o seu tio acha em mim, confesso que o tenho, mas é só um, é o talento de saber o que é bom e digno de admiração e de apreço. Há de ser também o de proteger os amigos como eu. Em que posso valer, anjo do céu? Não hei de dissuadir sua mãe de um projeto que é, além de promessa, a ambição e o sonho de longos anos. Quando pudesse, é tarde. Ainda ontem fez-me o favor de dizer: José Dias, preciso meter bentinho no seminário. Timidez não é tão ruim moeda como parece. Se eu fosse destemido, é provável que, com a indignação que experimentei, rompesse a chamar-lhe mentiroso. Mas então seria preciso confessar-lhe que estivera à escuta atrás da porta, e uma ação valia a outra. Contentei-me de responder que não era tarde. Não é tarde. Ainda é tempo se o senhor quiser. Se eu quiser? Mas que outra coisa quero eu, se não servi-lo? Que desejo, senão que seja feliz como merece? Pois ainda é tempo. Olhe, não é por vadiação, estou pronto para tudo. Se ela quiser que eu estude leis, vou para São Paulo. Capítulo 26. As leis são belas. Pela cara de José Dias passou algo parecido com o reflexo de uma ideia. Uma ideia que o alegrou extraordinariamente. Calou-se alguns instantes. Eu tinha os olhos nele. Ele voltara os seus para o lado da barra. Como insistisse. É tarde, disse ele. Mas para lhe provar que não há falta de vontade, irei falar com sua mãe. Não prometo vencer, mas lutar. Trabalharei com alma. Deveras, não quer ser padre? As leis são belas, meu querido. Pode ir a São Paulo, a Pernambuco, ou ainda mais longe. Há boas universidades por esse mundo afora. Vá para as leis, se tal é a sua vocação. Vou falar a Dona Glória, mas não conte só comigo. Fale também a seu tio. Hei de falar. Pegue-se também com Deus e a Virgem Santíssima. Concluiu apontando para o céu. O céu estava meio enfarruscado. No ar, perto da praia, grandes pássaros negros faziam giros, avoaçando ou pairando, e desciam a roçar os pés na água e tornavam a erguer-se para descer novamente. Mas nem as sombras do céu, nem as danças fantásticas dos pássaros me desviavam o espírito do meu interlocutor. Depois de lhe responder que sim, emendei-me. Deus fará o que o senhor quiser. Não blasfeme.
Deus é dono de tudo. Ele é só por si a terra e o céu, o passado, o presente e o futuro. Peça-lhe a sua felicidade, que não faça outra coisa. Uma vez que você não pode ser padre e prefere as leis são belas, sem desfazer na teologia, que é melhor que tudo, como a vida eclesiástica é a mais santa. Por que não há de estudar leis fora daqui? Melhor ir logo para alguma universidade e, ao mesmo tempo que se estuda, viaja. Podemos ir juntos. Veremos as terras estrangeiras, ouviremos inglês, francês, italiano, espanhol, russo e até sueco. Dona Glória provavelmente não poderá acompanhá-lo, ainda que possa e vá, não quererá guiar os negócios, papéis, matrículas e cuidar de hospedarias e andar com você de um lado para o outro. Oh, as leis são belíssimas! Está dito. Pede à mamãe que não me meta no seminário? Pedir peço, mas pedir não é alcançar. Anjo do meu coração, se vontade de servir é poder de mandar, estamos aqui, estamos a bordo. Você não imagina o que é a Europa. Oh, a Europa! Levantou a perna e fez uma pirueta. Uma das suas ambições era tornar a Europa. Falava dela muitas vezes, sem acabar de tentar minha mãe nem tio Cosme, por mais que louvasse os ares e as belezas. Não contava com a possibilidade de ir comigo e lá ficar durante a eternidade dos meus estudos. Estamos a bordo, Bentinho! Estamos a bordo! Capítulo 27. Ao portão. No portão do passeio, um mendigo estendeu-nos a mão. José Dias passou adiante, mas eu pensei em Capitu e no seminário. Tirei 2 vinténs do bolso e dei-os ao mendigo. Este beijou a moeda. Eu pedi-lhe que rogasse a Deus por mim, a fim de que eu pudesse satisfazer todos os meus desejos. Sim, meu devoto. Chamam-me Bento. Acrescentei para esclarecê-lo. Capítulo 28. Na rua. José Dias ia tão contente que trocou o homem dos momentos graves, como era na rua, pelo homem dobradiço e inquieto. Mexia-se todo, falava de tudo, fazia-me parar a cada passo diante de um mostrador ou de um cartaz de teatro. Contava-me o enredo de algumas peças, recitava monólogos em verso. Fez os recados todos, pagou contas, recebeu aluguéis de casa. Para si, comprou o 20º de loteria. Afinal, o homem teso rendeu o flexível e passou a falar pausado com superlativos. Não vi que a mudança era natural. Temi que houvesse mudado a resolução assentada e entrei a tratá-lo com palavras e gestos carinhosos, até entrarmos no ônibus. Capítulo 29. O Imperador. Em caminho encontramos o imperador, que vinha da escola de medicina. O ônibus em que íamos parou, como todos os veículos. Os passageiros desceram a rua e tiraram o chapéu até que o coche imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia uma ideia fantástica, a ideia de ir ter com o imperador, contar-lhe tudo e pedir-lhe a intervenção. Não confiaria esta ideia a Capitu. Sua Majestade pedindo, mamãe cede. Pensei comigo. Vi então o imperador escutando-me, refletindo e acabando por dizer que sim, que iria falar à minha mãe. Eu beijava-lhe a mão com lágrimas. E logo me achei em casa, à espera, até que ouvi os batedores e o piquete de cavalaria. É o imperador! É o imperador! Toda a gente chegava às janelas para vê-lo passar, mas não passava. O coche parava à nossa porta. O imperador apeava-se e entrava. Grande alvoroço na vizinhança. O imperador entrou em casa de Dona Glória. Que será? Que não será? A nossa família saía a recebê-lo. Minha mãe era a primeira que lhe beijava a mão. Então, o imperador, todo risonho, sem entrar na sala ou entrando, não me lembra bem. Os sonhos são muitas vezes confusos. Pedi à minha mãe que não me fizesse padre. E ela, lisonjeada e obediente, prometia que não. A medicina. Por que não lhe manda ensinar a medicina? Uma vez que é do agrado de Vossa Majestade. Mande ensinar-lhe medicina.
É uma bonita carreira e nós temos aqui bons professores. Nunca foi a nossa escola? É uma bela escola. Já temos médicos de primeira ordem que podem ombrear com os melhores de outras terras. A medicina é uma grande ciência. Basta só isso de dar saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-las, vencê-las. A senhora mesma há de ter visto milagres. Seu marido morreu, mas a doença era fatal e ele não tinha cuidado em si. É uma bonita carreira. Mande-o para a nossa escola. Faça isso por mim, sim? Você quer, Bentinho? Mamãe querendo. Quero, meu filho. Sua Majestade manda. Então o imperador dava outra vez a mão a beijar e saía, acompanhado de todos nós. A rua cheia de gente, as janelas atopetadas, um silêncio de assombro. O imperador entrava no coche, inclinava-se e fazia um gesto de adeus, dizendo ainda: A medicina, a nossa escola. E o coche partia entre invejas e agradecimentos. Tudo isto vi e ouvi. Não, a imaginação de Ariosto não é mais fértil que as das crianças e dos namorados. Nem a visão do impossível precisa mais do que um recanto de ônibus. Consolei-me por instantes, digamos minutos, até destruir-se o plano e voltar-me para as caras sem sonhos dos meus companheiros. Capítulo 30. O Santíssimo. Terás entendido que aquela lembrança do imperador acerca da medicina não era mais que a sugestão da minha pouca vontade de sair do Rio de Janeiro. Os sonhos do acordado são como os outros sonhos, tecem-se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações. Vá que fosse para São Paulo, mas a Europa era muito longe, muito mar e muito tempo. Viva a medicina! Iria contar estas esperanças a Capitu. Parece que vai sair o Santíssimo, disse alguém no ônibus. Ouça um sino. Creio que é em Santo Antônio dos Pobres. Pare, senhor recebedor. O recebedor das passagens puxou a correia que ia ter ao braço do cocheiro. O ônibus parou e o homem desceu. José Dias deu 2 voltas rápidas à cabeça, pegou-me no braço e fez-me descer consigo. Iríamos também acompanhar o Santíssimo. Efetivamente, o sino chamava os fiéis àquele serviço da última hora. Já havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava em momento tão grave. Obedeci, a princípio constrangido, mas logo depois satisfeito, pelo menos caridade do serviço que por me dar um ofício de homem. Quando o sacristão começou a distribuir as opas, entrou um sujeito esbaforido. Era o meu vizinho Pádua, que também ia acompanhar o Santíssimo. Deu conosco, veio cumprimentar-nos. José Dias fez um gesto de aborrecido e apenas lhe respondeu com uma palavra seca, olhando para o padre, que lavava as mãos. Depois, como Pádua falasse ao sacristão baixinho, aproximou-se deles. Eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava ao sacristão uma das varas do pálio. José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois essa, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. Eu já cá estava. Leve uma tocha. Pádua, apesar do medo que tinha ao outro, teimava em querer a vara, tudo isto em voz baixa e surda. O sacristão achou meio de conciliar a rivalidade, tomando a si obter de um dos outros seguradores do pálio que cedesse a vara ao Pádua, conhecido na paróquia como José Dias. Assim fez. Mas José Dias transtornou ainda esta combinação. Não uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia-a para mim, jovem seminarista, a quem esta distinção cabia mais direitamente. Pádua ficou pálido como as tochas. Era pôr à prova o coração de um pai. O sacristão, que me conhecia de me ver ali com minha mãe aos domingos, perguntou de curioso se eu era deveras seminarista. Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias, piscando o olho esquerdo para mim, que apesar do aviso, fiquei zangado. Bem, cedo ao nosso Bentinho, suspirou o pai de Capitu. Pela minha parte, quis ceder-lhe a vara. Lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos moribundos, levando uma tocha, mas que a última vez conseguira uma vara do pálio. A distinção especial do pálio vinha de cobrir o vigário e o sacramento. Para a tocha qualquer pessoa servia. Foi ele mesmo que me contou e explicou isto, cheio de uma glória pia e risonha.
Assim, fica entendido o alvoroço com que entrara na igreja. Era a segunda vez do palio, tanto que cuidou logo de ir pedi-lo. E nada, e tornava a tocha comum outra vez a interinidade interrompida. O administrador regressava ao antigo cargo. Quis ceder-lhe a vara. O agregado tolheu-me esse ato de generosidade e pediu ao sacristão que nos pusesse, a ele e a mim, com as 2 varas da frente, rompendo a marcha do pálio. Opas enfiadas, tochas distribuídas e acesas, padre e cibório prontos, o sacristão de sope e campainha nas mãos. Saiu o préstito à rua. Quando me vi com uma das varas passando pelos fiéis que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pádua roía a tocha amargamente. É uma metáfora, não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo, nem ao agregado que, paralelamente a mim, erguia a cabeça com o ar de ser ele próprio o Deus dos exércitos. Com pouco senti-me cansado. Os braços caíam-me. Felizmente, a casa era perto, na rua do Senado. A enferma era uma senhora viúva, tísica. Tinha uma filha de 15 ou 16 anos que estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa, talvez nem tivesse graça. Os cabelos caíam despenteados e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos óleos. O pranto da moça redobrou, tanto que senti os meus olhos molhados e fugi. Vim para perto de uma janela. Pobre criatura! A dor era comunicativa em si mesma. Complicada da lembrança de minha mãe, doeu-me mais, e quando enfim pensei em Capitu, senti o ímpeto de soluçar também. Enfiei pelo corredor e ouvi alguém dizer-me: Não chore assim. A imagem de Capitu ia comigo, e a minha imaginação, assim como lhe atribuíra lágrimas há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora. Via escrever no muro, falar-me, andar à volta com os braços no ar. Ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz dela. As tochas acesas, tão lúgubres na ocasião, tinham-me ares de um lustre nupcial. Que era lustre nupcial? Não sei. Era alguma coisa contrária à morte, e não vejo outra mais que bodas. Esta nova sensação me dominou tanto que José Dias veio a mim e me disse ao ouvido em voz baixa: Não ria assim! Fiquei sério depressa. Era o momento da saída. Peguei da minha vara. E como já conhecia a distância e agora voltávamos para a igreja, o que fazia a distância menor. O peso da vara era muito pequeno. Demais, o sol cá fora, a animação da rua, os rapazes da minha idade que me fitavam cheios de inveja, as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem. Tudo me enchia a alma de lepidez nova. Pádua, ao contrário, ia mais humilhado. Apesar de substituído por mim, não acabava de se consolar da tocha, da miserável tocha. E contudo, havia outros que também traziam tocha e apenas mostravam a compostura do ato. Não iam garridos, mas também não iam tristes. Via-se que caminhavam com honra. Capítulo 31. As curiosidades de Capitu. Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, mostrou-se satisfeita. E quando eu lhe contei o meu sonho imperial? Não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado, replicou. Fiquemos por hora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria com a sua mãe? Não marcou o dia, prometeu que ia ver, que falaria logo que pudesse e que me pegasse com Deus. Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e até a pirueta que apenas lhe contara. Pedia o som das palavras, era minuciosa e atenta. A narração e o diálogo, tudo parecia remoer consigo. Também se pode dizer que conferia, rotulava e pregava na memória a minha exposição. Esta imagem é porventura melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do ouvinte, à força de repetição. Era também mais curiosa.
As curiosidades de Capitu dão para um capítulo. Eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis, assim úteis como inúteis, umas graves, outras frívolas. Gostava de saber de tudo. No colégio, onde desde os 7 anos aprendera a ler, escrever e contar, francês, doutrina e outras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda. Por isso mesmo quis que prima Justina lhe ensinasse. Se não estudou latim com o padre Cabral, foi porque o padre, depois de lhe propor gracejando, acabando dizendo que latim não era língua de meninas. Capitu confessou-me um dia que esta razão acendeu nela o desejo de o saber. Em compreensão, quis aprender inglês com um velho professor amigo do pai e parceiro desde ao solo, mas não foi adiante. Tio Cosme ensinou-lhe gamão. Anda apanhar um capotinho, Capitu, dizia-lhe ele. Capitu obedecia e jogava com facilidade, com atenção, não sei se diga com amor. Um dia fui achá-la desenhando a lápis um retrato. Dava os últimos rasgos e pediu-me que esperasse para ver se estava parecido. Era o de meu pai, copiado da tela que minha mãe tinha na sala e que ainda agora está comigo. Perfeição não era. Ao contrário, os olhos saíram esbugalhados e os cabelos eram pequenos círculos uns sobre os outros. Mas não tendo ela rudimento algum da arte e havendo feito aquilo de memória em poucos minutos, achei que era obra de muito merecimento. Descontai-me a idade e a simpatia. Ainda assim, estou que aprenderia facilmente pintura, mesmo aprendendo música mais tarde. Já então namorava o piano da nossa casa, velho traste inútil, apenas de estimação. Lia os nossos romances, folheava os nossos livros de gravuras, querendo saber das ruínas, das pessoas, das campanhas, o nome, a história, o lugar. José Dias dava-lhe essas notícias com certo orgulho de erudito. A erudição deste não avultava muito mais que a sua homeopatia de cantagalo. Um dia Capitu quis saber o que eram as figuras da sala de visitas. O agregado disse-lhe sumariamente, demorando-se um pouco mais em César, com exclamações e latins. César! Júlio César! Grande homem! Tu qualquer brute! Capitu não achava bonito o perfil de César, mas as ações citadas por José Dias davam-lhe gestos de admiração. Ficou muito tempo com a cara virada para ele. Um homem que podia tudo. Um homem que dava a uma senhora uma pérola do valor de 6 milhões de sestércios. E quanto valia cada sestércio? José Dias, não tendo presente o valor do sestércio, respondeu entusiasmado. É o maior homem da história! A pérola de César acendia os olhos de Capitu. Foi nessa mesma ocasião que ela perguntou à minha mãe por que é que não já usava as joias do retrato. Referia-se ao que estava na sala com o de meu pai. Tinha um grande colar, um diadema e brincos. São joias viúvas, como eu, Capitu. Quando é que botou estas? Foi pelas festas da coroação. Oh, conte-me as festas da coroação. Sabia já o que os pais lhe haviam dito, mas naturalmente tinha para si que eles pouco mais conheceriam do que o que se passou nas ruas. Queria a notícia das tribunas da Capela Imperial e dos salões dos bailes. Nascera muito depois daquelas festas célebres. Ouvindo falar várias vezes da maioridade, teimou um dia em saber o que fora este acontecimento. Disseram-lhe e achou que o imperador fizera muito bem em querer subir ao trono aos 15 anos. Tudo era matéria, as curiosidades de Capitu, mobílias antigas, alfaias velhas, costumes, notícias de Itaguaí, a infância e a mocidade de minha mãe, um dito daqui, uma lembrança dali, um adágio acolá. Capítulo 32. Olhos de ressaca. Tudo era matéria, as curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas como eu. É o que contarei no outro capítulo. Neste direi somente que, passados alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram 10 horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. Está na sala penteando o cabelo. Disse-me. Vá devagarzinho para lhe pregar um susto. Fui devagar, mas ou o pé ou o espelho traiu-me. Este pode ser que não fosse. Era um espelhinho de pataca, perdoai a barateza. Comprado a um mascate italiano,
moldura tosca, argolinha de latão, pendente da parede entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé. Um ou outro. A verdade é que apenas entrei na sala. Pente, cabelos, toda ela voou pelos ares e só lhe ouvi esta pergunta. Há alguma coisa? Não há nada. Respondi. Vim ver você antes que Padre Cabral chegue pra lição. Como passou a noite? José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas então quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada, falará assim por alto e por longe, um toque. E depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem resolução feita. Que tem. Interrompeu Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer já, e de todo, não se lhe falaria. Eu já nem sei se José Dias poderia influir tanto. Acho que fará tudo, se sentir que você realmente não quer ser padre. Mas poderá alcançar? Ele é atendido, se, porém... É um inferno isto. Você teme com ele, Bentinho? Teimo. Hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. E o que me dá ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que a arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar nunca deixei de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu, conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos. Assim também, a quantidade das delícias que terão gozado no céu os seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante. Mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos, e disse-lhe, para dizer alguma coisa, que era capaz de os pentear se quisesse. Você? Eu mesmo. Vai embaraçar-me o cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver. Capítulo 33. O penteado. Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas que lhe desciam à cintura. Em pé não dava jeito. Não esquecestes que ela era um nadinha mais alta que eu, mas ainda que fosse da mesma altura. Pedi-lhe que a sentasse. Senta aqui, é melhor. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos com muito cuidado e dividi-os em 2 porções iguais para compor as 2 tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desazo, outras de propósito, para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena,
ou nas espáduas vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedi aos céus que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não os conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Mas desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer 2 tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parecer enfático, desgraçado ouvinte, é que nunca penteastes uma pequena. Nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa. Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis. Risquei Tétis. Risquemos ninfa. Digamos somente uma criatura amada, palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs. Enfim, acabei as 2 tranças. Onde estava a fita para atar-lhes as pontas? Em cima da mesa, um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra alargando aqui, achatando ali, até que exclamei: Pronto. Estará bom? Veja no espelho. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada de costas para mim. Capitu derreou a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de uma na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça. Podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que estava feia, mas nem esta razão a moveu. Levanta, Capitu. Não levantou a cabeça, e ficamos assim a olhar um para o outro, até que ela abrochou os lábios. Eu desci os meus e... foi grande a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida. Eu recuei até a parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevi a dizer nada. Ainda que quisesse, faltava-me língua. Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com 1000 palavras cálidas e mimosas. Não mofes dos meus 15 anos, ouvinte precoce. Com 17, Degré não pensava ainda na diferença dos sexos.